Tem que tá lá, não tem impedimento, não. Não tem ninguém pendente aqui, não. Agora apareceu, tá vendo? Aparece mais um. Bom, eu vou fechar o microfone e a palavra é com o senhor. Tá bom. Pessoal, eu vou projetar aqui uma tela. Deixa eu ver se eu sei fazer isso, né? Porque é tudo novo. O que vocês veem aí? O que vocês estão enxergando? Bom, tá dando para enxergar o senhor, né? E também tá dando para ouvir. Boa noite, professor. Boa noite. Deixa eu ver. Eu estou tentando compartilhar minha tela. Deixa eu ver se eu vou conseguir. E aí, o que vocês estão vendo? Começou a apresentação, eu estou vendo a apresentação que você está colocando. Então tá bom. Bom, pessoal, eu convidei alguns professores do curso de vocês, do período de vocês, para juntos nós fazermos um trabalho multidisciplinar, né? Atendendo aí um convite da coordenadora do curso, professora Vanessa. Nós temos a intenção de fazer essa atividade a fim de tornar o aprendizado, né, nesse tempo de pandemia mais significativo e também com a intenção de diminuir a quantidade de atividades avaliativas que vocês precisam realizar, né? Nós sabemos que todos nós estamos passando por um processo de adaptação com essas atividades remotas, né? Está sendo uma atividade bastante trabalhosa para os docentes em elaborar, mas também para vocês em desenvolver as atividades que são propostas. Então, o intuito desse trabalho multidisciplinar é justamente minimizar, né, os impactos de uma atividade avaliativa, complexa, que uma atividade na graduação exige, né? E, ao mesmo tempo, esse trabalho ele tem a intenção de motivar vocês, despertar o desejo pela pesquisa. Então, eu vou ler aqui, é um projeto curtinho, né? Se podemos chamar isso aqui de projeto, mas é só para deixar mais claro aí a nossa intenção. Então, a presente proposta de trabalho multidisciplinar tem o objetivo de construir, no âmbito das disciplinas aqui relacionadas, logo nós já vamos ver aí quais são as disciplinas, um conhecimento significativo diante do processo ensino-aprendizagem desenvolvido durante o semestre letivo do primeiro período do curso de licenciatura em Biologia, né? Ciências biológicas, na verdade. Então, além da dimensão do aprendizado, essa proposta almeja, diante da realidade de excepcionalidade da pandemia que enfrentamos, minorar o quantitativo de atividades isoladas, buscando concentrar os esforços na elaboração de uma atividade que promova o estímulo à pesquisa e ao pensar crítico reflexivo. Então, diante disso, a proposta é nós elaborarmos um projeto de pesquisa, né? Nós estamos vendo na minha disciplina, né, que é Metodologia do Trabalho Científico, as etapas de um projeto de pesquisa, já com foco no aprendizado para quando vocês precisarem fazer o trabalho de conclusão de curso. Então, a partir disso, eu convidei o professor Valber, professor Gilberto, professor Esdras e professor Décio a juntos somarmos os esforços das nossas disciplinas na construção deste projeto de pesquisa. Então, a proposta inicial é construirmos um projeto de pesquisa na disciplina de Introdução à Informática, Português Instrumental, História da Educação, Sociologia da Educação e Metodologia do Trabalho Científico, né? Então, cada uma dessas disciplinas, elas entrariam contribuindo com uma parte desse projeto de pesquisa, tá bom? E aí nós achamos melhor, para concentrar ainda mais os esforços, que esse projeto seja desenvolvido por até 3 acadêmicos. Então, vocês terão a liberdade, né, de escolher
as pessoas com quem vocês querem desenvolver o trabalho, né? No máximo, 3 acadêmicos, tá bom? Então, deixa eu ver mais o que aqui. Diante dessa possibilidade, ressalta-se a importância de um trabalho em grupo em que todos os membros estejam inteirados na proposta e desenvolvam integralmente todas as partes que compõem o projeto de pesquisa. Né? Como 3 pessoas vão estar trabalhando na elaboração desse projeto, muitas vezes nós temos a tendência de delegar, olha, você faz a metodologia, você formula os objetivos, você faz a parte da justificativa, você das hipóteses, e aí no final, que aprendizado que nós tivemos com isso, né? Então fica bastante complicado isso. Então o nosso desejo é que todos os integrantes desse grupo de 3 pessoas estejam por dentro do projeto a ser desenvolvido, né? Então aqui está o que cada integrante, ou melhor, cada disciplina irá avaliar. Por exemplo, a disciplina de Introdução à Informática. Então, está descrita aqui todos os atributos que serão avaliados e a pontuação máxima que cada projeto irá receber em cada um desses itens, né? Mesma coisa, português instrumental. Mesma coisa, História da Educação, está faltando aqui colocar a pontuação, mas isso é uma coisa simples de resolver. Sociologia da Educação, também com todos os itens que serão avaliados, e Metodologia do Trabalho Acadêmico, né? Então, para vocês notarem, vou voltar aqui na parte de cima que fica melhor para explicar. A parte da metodologia vai entrar com a metodologia, contribuir com a metodologia em si, né? As etapas, a estrutura de um projeto de pesquisa, o que deve ter em cada parte. Introdução à informática, como vocês irão fazer esse projeto na prática, como fazer a formatação, os aspectos gráficos, né, dessa pesquisa. E português instrumental, com os aspectos da estrutura de um texto, né? Como que é a linguagem de um texto científico, como a parte da norma culta mesmo da língua, né? E História da Educação e Sociologia da Educação vão entrar com o conteúdo propriamente. Então, a intenção é que cada um dos docentes trabalhe nas suas disciplinas esses temas, né, ligados aí ao projeto de pesquisa. Então, eu irei continuar trabalhando os aspectos do projeto de pesquisa, né, da estrutura. Português instrumental irá trabalhar esses aspectos já ressaltados, informática, mesma coisa, e História da Educação e Sociologia da Educação, também trabalhar os aspectos do conteúdo. Então, cada disciplina irá trabalhar isso nas suas disciplinas, tá bom? A temática que vai ser envolvida: temas da história da educação, iluminismo e educação, Sistema Nacional de Ensino, a construção do Sistema Brasileiro de Ensino e o Projeto Nacional a partir do Império, a educação republicana, desafios... Sim. Só adendo, posso... Acabei colocando as temáticas da minha disciplina, né? Mas, obviamente, tem mais do que isso daí, tá até com errinho de português. Mas é bem mais, se puder corrigir, por favor. Obviamente, é bem mais do que isso, obviamente. Só pedindo essa ressalva e desculpa. Então, o professor Esdras já colocou aqui as temáticas que estarão relacionadas com a disciplina de História da Educação. Depois, o professor Décio também poderá colocar as relacionadas à Sociologia da Educação. É claro que isso ainda é uma proposta, né? Estamos aqui propondo para vocês, por isso ainda tem muita coisa que possa ser alterada, né? Também a partir da expectativa de vocês.
e aí nós encaminharemos a documentação. Mas a proposta em si seria a elaboração desse projeto de pesquisa. A forma está descrita aqui como será avaliado, né? Cada disciplina atribuirá uma nota 100 naqueles tópicos lá distribuídos, e nós faremos uma média aritmética entre todas as disciplinas para, a partir daí, fazermos a média, né? Esse prazo aqui, eu ainda não tinha comentado com os colegas, nós tivemos uma reunião hoje à tarde com todos os docentes, onde a direção de ensino passou algumas diretrizes. Eita. Então, eu gostaria de sugerir o prazo para entrega de 26/6, porque na semana seguinte, no dia 26/6, na semana seguinte, no dia 3, já encerra o semestre. Então, nós precisamos fechar isso, né? E ter um tempo para avaliação. Então, a minha sugestão é que a devolutiva desse projeto pronto, né, por vocês, seja no dia 26/6. Ressalto aqui a questão do plágio, né? É muito mais fácil pegar o do outro, né? Mas que conhecimento que vai ser agregado na nossa formação, né? Que tipo de profissional eu estou formando ou estou sendo quando eu cometo plágio. Então, existem várias ferramentas de investigação de plágio, né? Que nós utilizamos. Então, a gente está chamando aqui a atenção de vocês para isso, né? Na elaboração desse projeto de pesquisa, não é para copiar de coisas que já tem pronto. Nós queremos avaliar de vocês o conhecimento que vocês estão adquirindo no nosso ensino, especialmente nesse ensino em tempo de pandemia, desculpa. Então, já trabalhei nessa questão do plágio na disciplina com vocês e ressalto aqui, né, que além de ser uma prática inadequada e antiética, é crime previsto na legislação brasileira. Então, estejam atentos a isso. E aqui, por último, nós vamos inserir a bibliografia básica para ajudar vocês na construção desses saberes. Bom, deixa eu voltar para cá, eu acho que interromper, deixa eu ver se é isso. Pronto. Então, pessoal, a nossa proposta para vocês é fazermos juntos, né, esse projeto de pesquisa. Pensamos num projeto de pesquisa porque é algo mais simples do que, por exemplo, fazer um artigo científico, até mesmo um TCC. E aí, com o desenvolvimento deste projeto inicial, o professor Décio conseguiu uma parceria com a Universidade Estadual de Maringá. E aí nós resolvemos aprimorar um pouco mais esse projeto inicial. Então, para os alunos do primeiro período, está prevalecendo nessa proposta de construção de um projeto de pesquisa, mas nós convidaremos também os alunos do terceiro período, eu dou a disciplina lá de Filosofia da Educação, a somarem esforços juntos conosco aqui para pensarmos essa questão da educação. Então, em que consiste essa parceria com a Universidade Estadual de Maringá? Nós vamos, professor Décio já encaminhou hoje um formulário lá, eles estão com um projeto de extensão, depois o professor Décio poderá explicar melhor a proposta, né? Então, nós vamos fazer um ciclo de palestras, de conferências, né, com datas previamente anunciadas para vocês, onde nós convidaremos pesquisadores externos, tanto lá da Universidade Estadual de Maringá, também do Instituto Federal de Goiás e do próprio IFRO, né, docentes do campus Guajará-Mirim, a fazerem falas, né, sobre as suas pesquisas relacionadas a essa questão transversal da filosofia da educação, da sociologia da educação e da história da educação. Né? Então, o intuito é nós refletirmos, né, o professor Décio até colocou um título
bastante instigante, né? Educação para quem, né? Se eu não estou enganado, né? Seria esse o título. Educação para quem, né? A quem a educação serve? Então, a intenção é termos um olhar crítico, né, sobre o sistema de ensino brasileiro, sobre o modo como nós trabalhamos a nossa educação e quais os interesses que essa educação atende, né? Então, seria essa a proposta. E qual seria a contribuição da Universidade Estadual de Maringá? Por se tratar de um projeto de extensão deles, eles irão fornecer para nós certificado de participação, né, nesse curso de extensão, e esses certificados poderão ser usados por vocês para futuramente validarem como horas complementares, que vocês precisarão lá na frente, a fim de concluírem o curso, né? Então, é uma oportunidade, assim, bastante interessante, não só do aspecto do conhecimento, né, da construção de um saber, mas também dessa participação com outros docentes, né, de outras instituições de ensino do país, e a certificação, né, que vai ser bastante útil, tenho certeza. Bom, se eu não fui bastante claro, eu gostaria de propor agora abrir para perguntas. Pode ser, professor Esdras? Não sei se, Claro, à vontade. não sei se os colegas docentes querem contribuir também com uma fala, e aí a gente pode ir para perguntas. Posso fazer uma observação? Claro. Primeiramente, parabéns, né, pela sua articulação em relação ao projeto, né? A ideia parte do senhor, aí o curso abraçou, e como professor também do curso e outros colegas também, a gente, pelo menos a minha observação, é um grande incentivo aos alunos para que a gente quebre a rotina de sala de aula, entre aspas, a gente está no ambiente virtual, que mesmo que fosse lá no próprio campus, já seria algo diferente, e trazendo para os alunos, como eu falei, já está, acho que no e-mail, se eu não me engano, foi no grupo que a gente criou no WhatsApp, inserimos nessa cultura acadêmica de pesquisa, de palestras e afins. É muito importante todo esse processo, porque a nossa formação ela não acontece só dentro da sala de aula, ela é uma coisa mais ampla, né? Ela tem um tripé, né? O ensino, pesquisa e extensão, ele precisa ser exercitado desse lado. Dito isso, né, o professor convidou vocês a participarem. Acho que em outro momento eu posso comentar com os outros professores mais detalhes do projeto, caso algum aluno tenha dúvidas, e fica aberto a todos vocês, as perguntas, observações em relação a esse projeto que estamos desenvolvendo com essa turma de graduação. Eu gostaria de convidar o professor Décio, se ele puder falar também um pouco mais sobre a parceria lá com a Universidade Estadual, seria interessante. E aí já abrimos para as perguntas dos acadêmicos. Professor Desta. Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Estou com bastante saudade de vocês. E então esse projeto está sendo feito a muitas mãos, né? E muito coração também, muita dedicação em todo esse tempo que nós estamos a atravessar, independente da nossa vontade, né? Pois bem, a coordenadora do curso já vem há algum tempo conclamando os docentes, assim como ela também conclama vocês, alunos, também faz isso para nós, professores, né? Colocando a situação que nós estamos a viver. De certo modo, a gente foi pego abruptamente para mudar de uma prática, de uma modalidade pedagógica. Isso em outro momento a gente vai discutir, não é aqui. E a gente vai se amadurecendo, criando novas ferramentas, como é típico do ser humano, né?
E nós, então, o professor Marcos veio com um projeto importante que todos os 5 docentes aqui aceitamos de pronto. E hoje, pela manhã, o professor doutor Giovanni Rossato, que ele é o chefe do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá, no estado do Paraná, lá no sul do Brasil. A propósito, é uma das melhores universidades que nós temos do ponto de vista da pesquisa, inclusive no âmbito de um teórico muito famoso aí no construtivismo, chamado Piaget, que vocês ou já estudaram ou vão estudar ainda, esse início. Essa universidade é uma referência nacional e internacional, né? E o professor Giovanni, então, falou, olha, estamos com um projeto no nosso departamento, que seja um projeto de extensão. Aproveitar as práticas educativas que não sejam vinculadas só estritamente à sala de aula, mas também se houver práticas de sala de aula. E a gente inclui esse projeto aqui na universidade e no cômputo da participação, tanto os alunos, os estudantes receberão um certificado da universidade naquela quantidade de aula. Então, nós, nesse projeto, se não me falha a memória, nós colocamos 12 horas, né? E também um certificado aos professores que trabalharam, né, executaram suas ferramentas pedagógicas, e também ao coordenador de curso, que é o caso do professor Marcos. Então, a propósito é isso, e ele me pediu que mandasse um grande abraço para vocês, de muita esperança, muita confiança, e que vocês, enquanto estudantes, vão aprender muito melhor do que nós, que já estamos operando a educação, como resolver situações tão adversas como nós estamos passando. E esse convênio, né, um convênio entre essas duas instituições do ponto de vista do curso, podem abrir novas portas. Portas já é um fonema lá do norte do Paraná, né? Que isso vai facilitando e a gente vai construindo e aprendendo. Então é isso, professor Marcos, colegas que estamos nesse projeto, a coordenadora do curso e aos estudantes. Vamos somar forças para a gente concluir de um modo exitoso esse nosso processo de ensino-aprendizado. Bom, temos mais algum professor que gostaria de fazer alguma observação sobre o projeto? A gente pode abrir as perguntas dos alunos. Mais alguém? Coordenação, professores? Eu gostaria de falar, professor Esdras. Boa tarde, professor. Boa noite a todos e a todas aí na escuta, professores, alunos e alunas. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite de participar como ouvinte, né? Mas quanto coordenadora, estivemos aí estimulando e incentivando aos professores a realizarem atividades interdisciplinares para reduzir um pouco das atividades dos alunos. E alguns professores aderiram, e eu quero parabenizar aí, primeiramente ao Marcos e também aos Esdras, ao Décio, professor Valber, que estão à frente desse projeto aí. Parabéns também pela organização de vocês, escreveram o projeto. Eu acho que só de ver essa organização dá vontade de participar, não é? E também, muito, muito importante essa parceria com a UEM, Universidade Estadual de Maringá, é uma universidade que também na área das ciências biológicas, ela se destaca com pesquisa e extensão. Importante parcerias e estar em contato com outras instituições também para saber a realidade que se encontra aquela região sul. Com certeza esse projeto aí vai durar um tempo, né? A minha dúvida também é saber, professor Décio, como será executado, porque é um projeto de extensão, né? Ele vai ser executado com os alunos,
porque os alunos estarão participando, ou os alunos executarão esse projeto em Guajará, e eu acredito que vocês vão dar esses detalhes depois, né? Como é um projeto de extensão, estava curiosa em saber sobre isso. E também, esse projeto aí que vocês estão desenvolvendo, pessoal, é importantíssimo que o professor Marcos colocou, de conseguirem escrever e participar do todo, porque vocês, enquanto acadêmicos, enquanto futuros professores, profissionais da educação, vocês estarão escrevendo projetos. Então, é importantíssimo, desde esse primeiro período, vocês aprenderem a escrever projeto. É uma iniciação científica para quem não teve oportunidade de realizar no ensino médio, para vocês desenvolverem agora, e vão estar desenvolvendo em toda a carreira acadêmica de vocês e a carreira profissional também. É importantíssimo isso que o professor colocou, para participarem todos do desenvolvimento do projeto. E também, esse projeto de extensão, professor Marcos, eles também podem estar se organizando para o próximo semestre, para também estar pensando num projeto de extensão para desenvolver aquela carga horária de curricularização da extensão. Então, esse semestre em si, ele é também para ser pensado nisso, né? Eles não têm essa obrigatoriedade da aplicação, mas sim de aprender a como escrever e desenvolver projetos de extensão. Outra coisa que eu anotei aqui para falar é que esse momento atípico que estamos vivendo, nós, como docentes, coordenadora aqui, e como alunos que vocês estão passando por dificuldades para se adaptar também, não sei quem que está com mais dificuldades, somos nós ou vocês, mas é uma dificuldade implantar projetos interdisciplinares, porque a gente não encontra os professores nos corredores ali do IFRO. Então, é difícil, então, marquei reunião e até achei que ia ser difícil desenvolver. Eu parabenizo vocês em iniciarem isso. E que isso se torne corriqueiro, né? Eu vou estimular, com certeza, a cada início de semestre, os professores, assim, uma reunião para a gente discutir isso, o planejamento interdisciplinar, que é importante para a aplicação do conhecimento também, e as matérias estarem conectadas. Esse trabalho em conjunto, esse trabalho mútuo aí entre os professores, está sempre se conectando, é importantíssimo. Então, eu acho que a gente pode tornar isso mais frequente, né, no curso de graduação em biologia. Então, vocês, o que eu quero dizer é que vocês, quanto docentes, quanto discentes, alunos agora, que estão passando por tudo isso, vocês poderão passar também como professores no futuro, né? Estar vivenciando isso também. Então, a gente tem que parar para pensar nisso também, que lá para frente vocês vão ser professores e também tem que estar pensando em como se adaptar de forma rápida a essas adversidades da vida. Então, é um momento para a gente ter empatia um com o outro também, e um ajudar o outro. O que o professor Ezra colocou no início é muito importante. Aqui temos 24 participantes apenas, né, desses alguns professores, mas está bem baixa a participação. E ele vem falando que essas aulas dele, como é nos primeiros tempos, né, são poucos alunos que estão participando. E alunos reclamam de aulas que estão recebendo apenas aulas que não são online, só que, ao mesmo tempo, não tem a adesão, não tem esse estímulo para o professor. Então, acredito que vocês passem para os colegas isso, a responsabilidade de estar participando online, porque em atividades remotas como essa, nós precisamos olhar de forma no computador, mas é importante esse olhar, essa imagem do outro, porque senão nos tornamos muito máquinas, né? Somente o áudio ou somente slide. A gente precisa desse contato com vocês. Então, que aproveitem esses momentos online, tá bom? E um abraço e boa sorte, bons estudos para vocês, professores e alunos e alunas. Obrigada pela oportunidade.
Eu posso dizer que eu adorei a Vanessa. Estava com saudade de te ver, Vanessa. Eu e a Vanessa sentando um do lado do outro. E parabéns pelo corte de cabelo novo, eu reparei. Minha mãe que cortou, tá? Foi minha mãe. Bom, podemos abrir para as perguntas? Quem que está na vez aqui? Teve, antes algumas pessoas colocaram aqui já, acho que a Selma falou que tinha uma pergunta. Bom, Selma, você pode mandar a pergunta aí pelo microfone ou colocar lá no chat. Boa noite, professores, e o pessoal da coordenação. Em relação ao projeto, que foi explanado algumas informações, já teria o tema e qual seria o objetivo desse projeto? Professor Marcos, eu gostaria de responder. O tema, ele vai estar relacionado com as duas disciplinas, né? História da educação e Sociologia da educação. Então, a intenção é que vocês consigam estabelecer um intercâmbio, uma interdisciplinariedade entre essas duas disciplinas. Não somos nós que iremos estipular, olha, o grupo da Selma vai fazer sobre o tema tal. Vai estar posto ali aquelas sugestões, né? E aí o que acontece? Vocês, em grupo, irão decidir qual o tema, qual o recorte, qual a problemática. Então, será uma decisão de vocês. O que nós faremos é dar apenas o norte, né? E o norte é a disciplina de Sociologia da Educação e História da Educação. Agora, em relação ao objetivo do trabalho, é aquilo que eu falei no início, né? Um dos principais objetivos é minimizar a quantidade de trabalhos que vocês precisam fazer e concentrar os esforços na produção desse projeto de pesquisa, né, relacionado a essas disciplinas. O nosso objetivo maior é que não fique só no projeto, é que isso se torne depois uma pesquisa. Porque, não sei se vocês sabem, mas futuramente vocês precisarão desenvolver um TCC. Esse trabalho de conclusão de curso, ele é da área de educação. Então, às vezes já é um pontapé inicial, né, para vocês pensarem, né, já o que vocês vão fazer lá na frente. Então, nosso maior desejo é que não fique só no projeto, que futuramente vocês também façam a pesquisa iniciada com esse projeto. Só que aí isso não depende mais da gente, né? Então... assim, desculpa cortar. Assim, o que eu queria entender, no caso, vai ser um tema quase que aberto. Então, o professor irá com alguns temas e aí, entre eles, a gente vai estar fazendo em relação a esse tema, não é isso? Isso, exato. Quer ver? Eu vou projetar aqui novamente para ver se fica melhor. Vamos ver. Acho que é assim. Deixa eu ver se eu aprendi. Parará. Ó, estão vendo aí a minha tela? Estão vendo a minha tela? Sim, professor, está aparecendo. Ó, então aqui o professor Esdras, por exemplo, já colocou algumas temáticas, tá vendo? O professor Décio também vai acrescentar algumas aqui. Então vocês vão escolher algumas dessas temáticas para abordar no projeto de pesquisa que vocês irão desenvolver. Por exemplo, sistema, iluminismo e educação. Né? Deixa eu pegar isso aqui que tem mais a ver com a filosofia. Então, iluminismo e educação. É uma temática. É um tema? Não, é uma temática. Dentro de iluminismo e educação, vocês poderão falar de inúmeras coisas, desde que a questão da racionalidade, quem passa a ter acesso à educação nesse período, quais eram os temas mais pesquisados, o desenvolvimento da ciência nesse contexto.
E o que esse tema aqui, iluminismo e educação, tem a ver com a disciplina de sociologia, por exemplo? Quais os autores trabalhados em sociologia que eu posso utilizar, né, para elaborar minha pesquisa? Então, não sei se eu fui claro. Sim, professor, eu entendi. Agora o espaço aí para os colegas. A Érica fez uma pergunta, mas eu acho que já foi respondida pelo professor, né? Ela perguntou se esse projeto valerá para quais disciplinas que ela não conseguiu assistir a partir do início, né? Basicamente, ela vai envolver 5 disciplinas desse semestre, né? Tendo em vista que, como é um trabalho articulado, obviamente que os eixos temáticos são da disciplina de Sociologia da Educação e da disciplina de História da Educação, mas todas as outras elas vão contribuir com a construção do texto, com a construção da pesquisa, né, do projeto, enfim, e todas vão avaliar da mesma maneira, né? Claro, cada um vai contribuir do jeito mais adequado à própria dinâmica de cada disciplina. Espero ter respondido a pergunta e se tiver mais alguma outra pergunta, pessoal, pode colocar aí. Então, temos aqui o professor Gilberto, ele vai fazer uma observação. Professor, a palavra está franqueada ao senhor. Boa noite, pessoal. Só para falar um oi aí para vocês. Estou bastante feliz aí que eu vi a presença do Israel. É bom que tá tudo bem e logo a gente sai dessa e a gente vai se ver, tá bom? Era só para dar um oi mesmo. Obrigado. Temos mais alguma dúvida de algum aluno ou aluna, por favor? Pode se colocar à vontade, abrir o microfone. Quando o grupo escolheu o tema, a Sara pergunta, quando o grupo escolheu o tema, podemos mostrar para vocês, professores, avaliarem? Bom, professor, o senhor gostaria de responder, professor Marcos? Bom, eu acho que sim, né? Cada um, é claro que vai depender de quem vocês querem mostrar ele dizer sim ou não, mas eu acho que nenhum dos docentes envolvidos no projeto vai ter dificuldade nesse sentido, né? Então, se após a decisão de vocês quiserem mandar, né, aos professores do conteúdo ou aos demais professores, imagino eu que não teremos problemas em relação a isso. Te dar um exemplo, professor, você pode abrir novamente o projeto na parte dos temas da disciplina aí, por favor, já que você está com ele em mãos, literalmente. Professor, eu queria saber do senhor, a gente vai ter acesso a esse documento para a gente dar uma olhada nessa questão aí desse projeto? A gente vai ainda disponibilizar isso, mas dentro da medida em que plataforma. Se a gente vai colocar diretamente no Ava, ou se pode enviar depois, quando terminar, para vocês, né? Tanto de modo remoto, né, por e-mail, ou pelo próprio WhatsApp também, mas vocês vão ter acesso sim. A gente só precisa verificar esse formato, tá? Se todos concordarem, eu posso criar uma aba no Ava, lá da minha disciplina. A gente só precisa acertar esses pontinhos que ainda estão dissonantes, né? Mas logo a gente disponibiliza. Professor, essa questão do tempo da elaboração desse projeto que vai ser avaliado, não tem uma definição ainda data, né? Porque eu estou achando assim que é um pouco em cima, um mês só para a gente elaborar, para entrando em contato, e a questão de entregar esse projeto seria exatamente nessa data, ou teria assim, um espaço um pouquinho maior? Porque a gente também tem outras disciplinas, né, para acompanhar, além do projeto, né? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Então, um mês, né? A ideia, isso também surgiu na nossa conversa entre os docentes, né? Sobre se seria um tempo hábil e etc. Só que o que acontece? Nós não dispomos de mais tempo e também a ideia do projeto, de ser um projeto, vai nessa direção.
porque um artigo, por exemplo, necessitaria maior aprofundamento para a escrita, né? Já o projeto, um projeto por si, ele é inconcluso, né? Ele é só um projeto, né? Então, eu acredito que dentro de um mês é possível fazer a elaboração dele, ok? Ok, professor, obrigada. Bom, a questão, por exemplo, no caso, só eu vou fazer 2 comentários, mas a gente tem outra pergunta aqui, que bom, na verdade, mais uma pergunta. Como será a divisão dos grupos? Professor, eu gostaria de pedir que haja mais reuniões como essa, depois que já foi escolhido o tema de cada grupo. É de suma importância para nós, alunos de primeiro período, principalmente feedback de vocês sobre como realizar o projeto. Sei que lendo, pesquisando, conseguiremos, mas as dicas de vocês e macetes são essenciais, é a fala da Érica aqui no chat. Então, são 2 questões, depois a gente vai responder e comentar, mas a gente vai fazer alguns encaminhamentos, né, ao final dessa fala aqui, para a gente já começar a incentivar o início desse processo, mas pensem o seguinte, antes de comentar sobre, por exemplo, um exemplo de temática, a gente está no curso de graduação de ser professor, a constituição da identidade de professor, ela perpassa uma série de questões que vão desde a sala de aula até a perspectiva de um professor se constituir enquanto intelectual, um pesquisador. É importantíssimo isso. Pensem o seguinte, professor, para quem já atua, para quem um dia vai atuar em sala de aula, ele não pode ser apenas um sujeito que reproduz conhecimento. Ele precisa desenvolver capacidades e habilidades de pesquisa. E esse tipo de projeto, ele não deve ser só pensado de modo pequeno em relação à obtenção de uma nota. Ele tem que ser pensado nas possibilidades futuras que ele pode dar a vocês em relação à identidade do professor, em relação ao desenvolvimento da capacidade de pesquisa e, principalmente, o que começou a ser tratado num projeto como esse aqui, pode dar a vocês lá no final do curso a possibilidade, não somente de estagiar, porque vocês vão estagiar, mas no caso, por exemplo, desenvolver um projeto de pesquisa mais amplo a partir do que já foi colocado aqui. Então, esse arsenal de habilidades de um docente é extremamente essencial para vocês, tá? O professor projetou aqui a temática, né, do curso, da parte específica de... Professor Marcos, você pode só mostrar a temática para dar um exemplo para eles, para deixar um pouco claro, temática de história da educação? Pronto. Vocês têm aí um eixo, né, com algumas temáticas, e dentro dessas temáticas a gente tem, digamos, contextos recortados menores, né? Por exemplo, Construção do Sistema Brasileiro de Ensino e o Projeto Nacional a partir do Império, né? Ou seja, tem aí uma definição temporal, Império, ou seja, História do Brasil. Dentro disso, por exemplo, vocês podem trabalhar a Constituição do Ensino de Ciências, que é o que dialoga com a biologia, porque essa disciplina ela não existia naquele contexto, a Constituição do Ensino de Ciências dentro do currículo da escola no período imperial. Existe uma série de documentos históricos, de currículos, enfim, de possibilidades de análise na constituição de um projeto de pesquisa que dá a entender a tentativa de compreender esse fenômeno dentro dessa temática maior. Então, aqui as possibilidades são infinitas, né? Então, vocês têm currículo, manuais didáticos que estão disponíveis online, inclusive eu tenho acesso a alguns, não só da minha área de história, mas da área de outras disciplinas. Então, a educação republicana, então, vocês podem analisar, por exemplo, o currículo educacional do ensino, aí já das ciências, a partir do governo Vargas ou do governo militar, ou então trabalhar com o ensino da biologia a partir de ferramentas remotas. O caso do AVA, por exemplo, é uma temática possível, inclusive. Então, como é que o AVA ele pode ser um instrumento, né, do ensino da biologia no contexto de pandemia? Tem uma temática também aí, nesse último eixo. Então, assim, a gente vai conversar com vocês, a gente vai disponibilizar esse processo de diálogo, mas é importante seguir essas linhas aqui para que a gente afunile, a gente não tenha aqui a intenção de fazer uma tese ou uma dissertação, mas sim de incentivar o início de um entendimento da educação enquanto elemento de pesquisa, claro, e de trazer para vocês essa intenção de que vocês sejam professores ativos, né? Basicamente isso. E não se preocupem, porque eu penso que cada
docente, né, tanto o professor Esdras como o professor Décio, irá pontuar, né, essas questões, né, de temas de modo mais detalhado nas disciplinas deles, né? Então, esse momento agora é mesmo só para apresentar essa proposta a vocês, né, motivá-los a participar, né, dessa proposta e a partir disso dar os encaminhamentos. Eu acho que o momento inicial agora é de vocês se articularem, né, verem com quem vocês irão trabalhar, tentar definir um pouco essa temática e, a partir disso, fazer as pesquisas a partir das bibliografias sugeridas, né, que estarão postas para vocês. Lembro que, a partir de segunda-feira, vocês estarão em uma espécie de recesso, né? E isso vai durar 2 semanas. Então, aquele círculo de palestras que eu comentei com vocês, ele vai começar no dia 8, né? No horário da minha aula, né? Então, será uma oportunidade, né, de debatermos temas que podem contribuir para a elaboração do projeto para vocês, né? Tinha alguém que pediu a palavra aqui, Esdras. O Israel. O Israel, isso mesmo. Desculpa, acabei não vendo. Pode falar, Israel. Boa noite, professores, boa noite, alunos, colegas de sala. Professor, durante esse tempo desse projeto, serão postadas as atividades no AVO ou só os conteúdos relacionados aos projetos? Não sei se deu para escutar direito a pergunta. Ô, Israel, isso vai ficar a critério de cada docente, né, da área. Só que o que nós definimos é que a atividade avaliativa, né, buscamos concentrar esforços para fazer essa atividade avaliativa única, né? Só que eu não sei também, na minha disciplina, por exemplo, não vai ter. Eu só posso dizer pela minha, né? Então vai depender aí dos demais colegas também. A gente precisa fazer alguns encaminhamentos e observar essas ferramentas de conversa com vocês em relação à escolha dos temas, as questões do projeto, né, professor? A semana que vem, como o professor falou, basicamente vocês vão ter um recesso, por 2 semanas, na verdade, e a gente vai ter um recesso para os docentes de 1 semana só, né, porque a gente vai, na outra, fazer o replanejamento, na verdade, de algumas questões da instituição. Então, a gente precisa colocar isso já agora, talvez, ou então até segunda-feira, pelo menos, algumas questões mais claras, né, em relação à escolha do tema dos alunos, a questão de como é que a gente vai disponibilizar esse projeto para vocês terem acesso a ele plenamente, para que a gente possa otimizar o tempo que nós temos, que é exíguo, né, curto, mas que precisa ser bem utilizado, tendo em vista que tempo é o recurso mais importante que nós temos, no caso, né? Porque eu sou historiador, não, mas o tempo realmente é bastante, literalmente, o grande recurso. Professor, pode comentar? Por mim, eu já estou satisfeito, a não ser que alguém... Eu gostaria de contribuir nessa temática. Claro, professor, à vontade. Então, uma das perguntas que eu fiz, mas eu percebi que também outros professores acompanharam, no dia da apresentação do projeto pelo professor Marcos, foi justamente isso. A gente não quer sobrecarregar os alunos. E vocês estão me ouvindo bem? Aí que eu coloquei o fone só para ter um feedback. Estão me ouvindo? Só faz o sinal assim. Então, beleza. Então, aos alunos, a nossa ideia é a gente não sobrecarregar os alunos. Eu defini, pedi até o Marcos, já está no sistema, Marcos, as temáticas, mas se você colocar abaixo lá se você voltar lá no projeto, deixa eu só, onde você colocou o quadro da disciplina e competência, você pode colocar lá, por favor, só para mostrar para os alunos?
Mas eu já coloquei também as temáticas, porque não está chegando aí, não sei por qual motivo, não está compartilhando automático, pelo jeito, né? Mas coloque lá o quadro, Marcos, fazendo um favor. É possível? Professor, já estou projetando, vê se está aparecendo. Pois é, não tô vendo aqui no... Ainda não está projetando, não. Agora está aparecendo. Bom, agora não está, estava aparecendo antes. É. Agora sim. Aparece para mim aqui, pelo menos. Então, não aparece para mim aqui. O Marcos continua ele aqui. Bom, mas então eu vou tentar. É melhor explicar mostrando, né? Mas eu vou explicar então. Eu trabalho. Eu retirei 3 categorias apenas. Professor, desculpa interromper. É porque tem a minha com o meu videozinho, que aparece meu vídeo, e tem uma aba que é a apresentação. É que eu não achei essa apresentação ainda. Onde está? Talvez a minha imagem esteja fixada, aí é necessário Eu desfixar. não consigo achar a sua imagem aqui. Não, mas eu acredito que eles estão vendo, se o senhor quiser ir lendo aí. Sim, eu já estou vendo aqui. Eu acho que é aqui. Deixa eu ver se é aqui. Bom, mas então eu posso... você colocou nos quadros, né? Sim. Tá, então eu vou trabalhar 3 categorias básicas para que a gente não fique muito disperso. Trabalhar a questão do fato social e do crime, a questão dos aparelhos ideológicos de repressão, ideológico de repressão em Arthur C. E hábitos e a escola de reprodução em Bourdieu. Aí nesses três elementos, as 3 categorias, né, ou podemos falar grandes temáticas teóricas, a proposta é o aluno relacionar, por exemplo, educação jesuítica. A educação jesuítica, em que medida ela estava acompanhando a ideia de fato social em Durkheim, por exemplo, da coercitividade. Os elementos, as tradições anteriores impõem um tipo de ensino às crianças, e essa vai naturalmente vivenciar obrigatoriamente esse tipo de formação. Em que medida a escola, nesse caso, era reprodutora, se o aluno quer pegar a mesma temática, mas analisar em Bourdieu, ou como aparelho ideológico, né? Então, vamos trabalhar só com essas 3 categorias. Aí tem o slide que eu deixei para vocês, mas tem aquela pequena obra também, bem sucinta, nós vamos seguir aquilo lá como base, como referência. E mais ainda, eu quero acompanhar, quero estar totalmente disponível. Eu acho que eu vou sugerir aqui aos colegas professores, mas nós temos que fazer, além das nossas palestras, vamos ter 3 palestras sobre isso, né? 3 chamados ciclos palestras que vão envolver esse ciclo de conversa, mas nós temos que fazer uma rodada de apresentação, de ouvir esses alunos em separados ou coletivamente, para que vocês não se sintam abandonados, né? É um projeto que a gente está arrumando, no ditado popular, né? Sarna para se coçar, né? Nós estamos com vocês nesse projeto. Não vamos deixá-los aí. E eu não vou colocar mais atividades no AVA, que não seja fazer o projeto de pesquisa, entendeu? A única atividade do AVA é fazer projeto de pesquisa. Então, era essa a minha contribuição. Ô, Marcos e professor Ezra, posso falar rapidinho? À vontade, professora. À vontade, sempre. Então, isso é muito importante que o professor falou, o professor Décio, que a intenção é reduzir as atividades. Então, todo mundo assim, né? Alguns colocaram preocupação, e entrou, parece o pânico aí. Ai, mas muito trabalho muito elaborado e tal. Mas a ideia é para reduzir, né? Esses professores, com certeza, que eu entendo, não irão passar mais atividades. Então, essa será a última atividade de vocês. Eu queria que vocês confirmassem se é isso mesmo, e que as outras disciplinas que estão de fora,
é apenas a da Roseli e da professora Maria de Fátima. Então, vocês vão ter poucas atividades. Então, vocês vão poder, Gilberto falou que é isso, então vocês vão poder se dedicar bastante a esse projeto, né? Então, a ideia é que aqui, se o professor Gilberto puder também falar sobre a parte do português, a ideia é que passem todas as informações hoje, sexta-feira, para que semana que vem, pessoal, muito importante que vocês não entrem em contato com os professores, porque é um momento de descanso dos professores, todo o grupo docente e discente, então que vocês também tenham um descanso semana que vem, mas a ideia é que esclareçam as dúvidas hoje, os professores que puderem passar o material agora, com certeza eles já devem ter passado ou vão passar, né? Então, professor Gilberto, se puder falar um pouquinho para tirar essa atenção aí dos alunos, né? Então, tá bom, é só isso, tá? Obrigada. Obrigado, professora. Sempre é bom ouvir a senhora comentar. É importante não somente a gente, mas a coordenação tá participante e atenta ao que está acontecendo. É importantíssimo isso. Obrigado novamente pela sua participação. No meu caso, a disciplina, eu vou usá-la para os tempos, etc., para poder orientar sobre o projeto, seja tirar dúvidas gerais dos alunos ou tirar dúvidas dos grupos que eu ficarem sob minha orientação, né? É importante que a gente deixe isso claro, porque senão o aluno vai pensar que, de fato, a gente vai querer amontoar de atividade, quando na realidade é o contrário, a gente quer que ele direcione o tempo que ele tenha, dialogando essas atividades, botando em prática, né, os conhecimentos de informática, de sociologia, da parte de metodologia, de trabalho científico, etc., dentro de uma perspectiva para ele entender como o conhecimento ele é, na realidade, interdisciplinar, né? Os problemas educacionais são interdisciplinares, toda a dinâmica de sala de aula é interdisciplinar, mesmo que não pareça, e isso tem que ficar claro também. Eu acho que, inclusive, é até um momento importante de discutir também, pelo menos implicitamente, esse processo de diálogo entre as disciplinas. No caso aqui, vamos ver se tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver se acho que tinha visto aqui. Tá, é uma pergunta, na realidade, da Linara. Teremos que passar para vocês os grupos ou só quando enviar o projeto? Então, é exatamente isso, professor Marcos, professor Décio, a gente precisa fazer agora, como a professora colocou, os encaminhamentos, né, para que a gente possa começar a pensar, fechar aqui, para deixar, não somente informar que vai acontecer o projeto, mas já deixar para eles claros, para deixar para os alunos de modo mais claro, os próximos passos, né, porque a gente tem aí um mês, um pouquinho mais, na verdade, de um mês, para desenvolver essa atividade. A gente precisa, como eu falei, usar o tempo da melhor maneira possível. Então, como é que a gente poderia encaminhar agora? A questão do projeto vai ser disponibilizado de alguma maneira editável lá no Google, ou vamos mandar pelo grupo, a gente vai fazer a escolha dos temas e das equipes lá no grupo de WhatsApp deles, ou a gente vai usar o AVA, como é que a gente pode fazer isso? Vamos pensar agora, para a gente deixar orientado, porque essa parte a gente não chegou a comentar, não. Eu acho que nós estamos num curso de graduação, né? Então não tem... acho que o docente não precisa fazer o grupinho, né? Eu penso que eles podem ficar à vontade, né, para escolher. Acho que a gente nem precisa ser comunicado disso. Quando a gente receber os projetos, nós vamos ver a quem atribuir a nota, né? E quem não fizer, também quem não atribuir, né? E em relação aos temas, a gente vai estar participando de todo o processo, né? Mas eu acho importante vocês pensarem primeiro, serem mais autônomos, né? Porque às vezes vocês ficam com uma insegurança, né? Pensam no tema, aí já vai logo falar com o professor para ele te dar o caminho. E aí eu acho que também não tem muito mérito nisso. Eu acho interessante vocês pensarem no tema. Vai ser possível realizar o projeto? Desenvolver um projeto com esse tema que eu escolhi? Ele tem elementos para criar objetivos, uma problemática? Ele pode ser um projeto bom? Então, né, começa a delinear e encaminha, né, para os docentes verem. Igual hoje uma aluna, no terceiro período, eu pedi um artigo, né, da disciplina que eu estou dando lá. E aí a aluna me mandou um e-mail: professor, esse tema tá bom? Mas a gente lê só o tema, assim, o tema é bom, mas depende do que você vai fazer com o tema, né? Há várias formas de trabalhar esse tema.
Então, é preciso ter um delineamento mínimo para a gente conseguir saber se isso vai ser, vai ter condições de ser desenvolvidas ou não. Eu penso dessa forma. Então, assim, sejam autônomos, metam a cara, né? Confie no potencial de vocês e desenvolva, né? Dúvidas, estaremos dispostos a ajudar vocês, mas não fique dependente do professor, né? Sejam autônomos. Eu acho que isso também é um ganho num projeto como esse, né? Até mesmo porque é o que eu comentava com os colegas. Nós não podemos definir qual vai ser o seu tema, porque um dos critérios para você fazer pesquisa, desculpe a expressão, mas todos maiores aqui eu posso dizer, você tem que ter tesão por aquilo que você está fazendo, né? Ninguém passa 4 anos fazendo uma pesquisa de doutorado com um tema sugerido pelo professor. Alguns sim, tá, gente? Nem tudo é perfeito. Mas aqueles que podem escolher, né, são mais agraciados. Então, assim, tem que ser algo que vocês se identificam dentro daquelas possibilidades, né, das disciplinas. Gostaria de falar. À vontade, professor. Estou metendo o dedo aí toda hora. Sobre a questão de formalizar esse projeto e tudo mais, como passou já a semana, a disciplina é sua, a aula é sua, né, professor Esdras? Então, você poderia colocar lá no AVA, não sei se você já colocou esse projeto e a proposta desse projeto. Então, poderia fazer, todos os professores envolvidos nesse projeto vão estar colocando um tópico lá no AVA, considerando como aula, obviamente, mas como hoje é sexta, nem todo mundo dá aula na sexta, né? Pode colocar apenas o tópico, sem identificar qual que é a aula e depois reedita. Mas para que todas as disciplinas tenham essa orientação e essa atividade, né? Um pode exportar para o outro para que fique iguais todas as disciplinas envolvidas. Para iniciar pode ser somente o Esdras e os alunos vão até a disciplina dele para obter as informações do projeto e tudo mais, né? As notas, está tudo no projeto, então é só disponibilizar o projeto e os arquivos de textos podem ficar também na mesma aba ali, né, do AVA, mas eu acho importante todos colocarem o mesmo tópico para os alunos não ficarem perdidos, os que não estão participando dessa videoaula aí, né, também. E com relação, rapidinho, sobre essa questão de o aluno, né, como o Marcos colocou, escolher o tema, é o que eu estou cobrando das alunas que eu estou orientando. Não basta eu escolher o tema, porque, gente, é desgastante, porque você tem que ler muito sobre aquilo. Então, para você ler muito de um assunto, é a mesma coisa você ler um livro até o final. Se você ler até o final, é porque você está gostando do livro. Então, e se você não está gostando do livro, é muito chato, você não tem estímulo para ler. Então, na ciência, você precisa de um estímulo. Então, quando você é curioso, a curiosidade é a melhor parte. Você quer e você gera perguntas e mais perguntas e você quer responder essas perguntas. Você vai respondendo de acordo com a leitura. Então, tem que ser um tema estimulante. E as perguntas é o que mais é interessante de ser gerado para você ir respondendo. Então, todo projeto, e acredito eu, parte de uma pergunta ou de algum problema que você vislumbre. Então, você tenta responder essas perguntas. E assim você vai desenvolvendo esse projeto. Desenvolvendo o projeto em si. E com relação ao trabalho de conclusão de curso, é um pontapé inicial, sim, né? O professor, ele tem que ser também da área para poder orientar, senão, né, como diz o outro, desorienta, né? Eu tive uma orientadora que não era da área, então eu quis muito fazer um mestrado numa área, só que ela não tinha nada a ver com a minha área. Então, ela acreditou em mim que eu poderia seguir com as minhas próprias pernas e desenvolver. Então, realmente, eu tive muita dificuldade porque eu fiz todo o trabalho sozinha, sem orientação. Ela orientou na parte escrita, mas ela não entendia do assunto. Isso também não foi bom, porque só eu gostar também não adianta. Então, eu tive muita dificuldade, tive que buscar ajuda de outros pesquisadores da área
e caminhar sozinho, mas isso faz parte da ciência. Você ser autodidática, buscar seu conhecimento, nos livros, na internet, nos artigos. Então, essa é a minha palavra final, tá? Obrigada. Deixa eu só observar, vou colocar assim o projeto lá como parte da aula, né? Eu não tinha colocado antes porque a gente ainda falta finalizar um detalhe ainda em relação à parte da temática lá. Mas assim que a gente terminar, eu vou subir ele lá para o tópico da aula, e ele vai ficar disponível como parte dessa documentação. Inclusive, como está sendo gravado também esse encontro, eu vou colocar também o link lá para que os alunos que não estiveram aqui, ou os que quiserem novamente assistir, possam voltar lá no ambiente, no AVA, e poder assistir o que está sendo falado aqui, né? Já praticamente uma hora e meia, mais ou menos, que a gente já está conversando aqui. Professores, alunos, temos mais alguma coisa a acrescentar? Eu gostaria de aproveitar, então, a fala da coordenadora. Não seria possível a gente colocar lá no AVA um título, ao invés de estar distribuído em várias disciplinas, mas ele ficar como projeto, por exemplo? Aí concentra, tanto é bom para nós professores, porque eu não posso entrar na disciplina do outro docente, né? E nem vocês entrarem na minha disciplina. E desse jeito, então, nós acompanharíamos todas essas 5 disciplinas, é uma sugestão, né? E também para o aluno ele deixa de ficar olhando sociologia da educação, filosofia, aliás, metodologia científica, e outra, história, tá? Língua portuguesa, introdução à informática, e ele só vem nessa de projeto. Se é possível também, assim, que eu sei que tem a questão legal, né? Porque ali tá as nossas disciplinas, né? Então, essa seria uma primeira proposta. A segunda, mais uma vez, reafirmar aos alunos que nós vamos ajudá-los. Então, a minha ideia, inclusive, Marcos, por que você não pode colocar um modelo de um projeto para eles? E a gente deixar o modelo do projeto, o que é uma introdução, o que é uma justificativa, o que é o método, e aí eles vão, as considerações finais, os resultados esperados, e eles vão construindo. Aí nós, professores, hoje, essa aula, nós vamos saber como é que vocês estão fazendo a introdução, por exemplo, qual a metodologia que vai relacionar com os seus objetivos. E aí, quando chegar em um mês, dá da gente fazer. Agora, se o aluno coloca um título hoje, coloca a metodologia outro dia, e não vai construindo isso numa forma sistemática, talvez possa ser pouco tempo. Uma sugestão. Então, são 2 sugestões. Unificar todas as disciplinas em um único projeto, lá no AVA, e depois deixar um modelo de projeto para que eles, a todo momento, vão construindo o que nós esperamos e estamos propondo aqui. Então, eu acho que a Vanessa, na qualidade de coordenadora, eu acho que é possível ela solicitar, né, ao professor Ricardo, né, uma aba e cadastrar esses alunos. Eu não sei se isso seria possível, mas tem como fazer, não sei se é possível do ponto de vista legal, né? Então, precisaria verificar isso daí. Mas eu acho que não tem problema, uma vez que quem faz a consulta das aulas é a própria coordenadora, né? E em relação à segunda sugestão, essas são as competências e habilidades que eu irei trabalhar no âmbito da metodologia do trabalho científico, né? Então é isso mesmo que nós vamos fazer, etapa por etapa, até construir o projeto como um todo. Em relação à disciplina, eu vou colocar ao longo também da semana tópicos específicos lá, enfim, sobre as temáticas gerais que são colocadas aí no projeto, não como aula, mas como conteúdo para o aluno consultar e utilizar. Então,
discutir um texto específico, discutir o tema dentro dessa lógica aí, tendo em vista que segue o próprio currículo da disciplina, né? Mas não vou colocar como atividade para ser feita, como se fosse uma aula, mas como processo também junto do processo de orientação, como se fosse algo complementar, só para eu não vou abandonar, só para lembrar que eu não vou abandonar totalmente o alvo da disciplina, deixar bem claro isso aqui também. Até porque é importante a gente também disponibilizar amplamente, né, todas as temáticas para os alunos, não somente para o aluno que a gente vai orientar no projeto, tá? É uma coisa que eu ia comentar anteriormente, esqueci de falar. Então, acho que a gente já pode começar a finalizar aqui, né, professores, professora e alunos. E alunos. Professor, rapidinho. Oi, pode Professor, falar. no caso, os professores, né? Não teriam como deixar as atividades que já foram passadas anteriormente abertas nessas 2 semanas de recesso, sendo que a temática passada já nessas atividades poderia ser útil no projeto, né? Sendo que nem o professor Décio já falou, a questão do fato social que poderia ser usado, sendo que ele já usou na tarefa que ele passou já anteriormente, dando a chance para Você fala aqueles alunos que não atividade conseguiram ou temática? as temáticas. E também Mas acho que as elas ficam atividades. abertas no alvo, né? Acho que as aulas ficam abertas no alvo para todo mundo, não? As aulas Quando ficam abre lá. Eu nunca abri o alvo de um aluno, claro. Eu só sei o meu, no caso. Só uma pergunta, o AVA deixa para o aluno disponibilizar das aulas anteriores, né? Então, acho que nesse ponto não teria o que pedir, ou ele fecha. Eu nunca vi o AVA de um aluno, na realidade. Estou fazendo uma pergunta de novato mesmo. Para os alunos, o AVA deixa aberto as aulas anteriores? Até porque eu tenho 1 mês e meio de casa também, enfim. Fica aberto, sim, não fecha, não. As atividades, sim. Sim, as atividades ele fecha, tudo bem, mas no caso, eu acho que o aluno que perguntou foi agora no Israel, né? Então, eu acho que varia de cada professor, Israel, em relação às atividades, porque tem professor que observa os casos específicos de cada aluno. Claro, tem os alunos que têm um processo por doença, que está rolando algum processo específico dele e tal, mas eu acho que avaliando cada caso, eu acho que é bom conversar com o professor de cada disciplina, porque no caso aqui eu acho que a gente não pode falar por todos nesse contexto, porque aí é uma coisa que vai além do projeto, né? Ok? Mas no caso aí do conteúdo, eu imaginava que ficaria disponibilizado, deu até bugado aqui na minha cabeça isso. Mas, enfim. Então, eu vejo que não vejo nenhum problema em reabrir as atividades nesse caso, mas pelo que estou vendo, o Israel e também os colegas, nesse projeto, de certo modo, vamos compensar todas as notas. Então, para que aquele aluno que não fez as atividades, não tem que ficar voltando lá para fazer. Nós queremos otimizar. Então, vamos utilizar a prática pedagógica operacional, né, ativa, aprender fazendo. Então, eu posso reabrir, mas já vamos focar. A minha ideia é a gente dispensar energias, depois desses 15 dias de descanso, a gente dispensar energia em cima desse projeto, para que a gente não fique voltando lá atrás e gastando energias fazendo atividades. Mas eu posso reabrir, sim, sem problema. Mas a minha proposta é que pegamos as ideias que estão lá, e que elas estão disponíveis para estudar, pode estudar, não é? E a gente começa a construir esse projeto que é muito mais produtivo, tanto para o conhecimento e mesmo aqueles que, de certo modo, ficaram para trás, estão meio desanimados. Eu gostaria de aproveitar minha finalização aqui e a gente convidá-las, né? Guajará não está passando um momento muito tranquilo. Então, é uma forma de falar, olha, aqueles que estão para trás, venham conosco, tem uma proposta, um projeto que pode recomeçar do zero, né? Por isso que nós também fizemos o projeto de não fazer sozinho, mas fazer em um grupo, né? É uma forma de vamos construir juntos. Essa é a ideia. Perfeito, professor, perfeito.
Então, bom, de minha parte aqui, para finalizar isso, eu vou disponibilizar o projeto lá no ambiente daqui a um tempinho, e a gente vai, a partir disso, professora, se a senhora puder ver a possibilidade da coordenação de educação de AD, abrir uma aba, ixi, tem gente entrando agora, puder ver a questão de uma aba específica para o nosso projeto, se fosse possível, alguma ferramenta que, na realidade, ela agregue, né, e junte, né, as ações para os alunos poderem acompanhar, se fosse possível, uma resposta... Pode falar, professor. Eu até consigo abrir essa aba, mas eu acho que eu não consigo colocar vocês para utilizarem ela. Mas eu crio a aba e, se vocês quiserem, eu adiciono para começar o projeto. Mas eu queria saber a finalidade dessa aba em comum, porque em questões de registro, todos os professores vão ter que registrar, no caso, esse projeto na própria aba do próprio tópico da sua disciplina, né? Mas para que tenha essa interdisciplinaridade, eu achei bacana essa ideia que o Décio colocou, de ter uma aba comum para a turma, né? Eu até posso criar ela agora, até abrir ali para criar, mas na semana do dia 1º, cada professor tem que colocar como registro da aula de atividade remota, né? Então, é isso que eu queria confirmar. E a ideia dessa aba em conjunto, vocês irão fazer o que em si? Os alunos vão postar as atividades lá ou vão postar na aba da disciplina? Na verdade, eu penso que seria a agregação de material, né, para não ficar difuso, né, para a gente saber o que os colegas estão trabalhando com os alunos. A gente registra lá no nosso aba, mas, de modo geral, as coisas vão acontecer mais nessa aba. Eu imagino que o professor Décio falou nesse sentido. Eu interpreto assim. Até porque, por obrigação, realmente, a gente tem que registrar a aula específica, né, do projeto, né? Isso mesmo. E até uma dúvida depois que eu queria tirar. Pode falar, professor, depois eu termino. Opa, desculpa. Então, já atrapalhei, né? Então, é justamente isso. A gente abre já e vai para a aba e a gente começa a interagir. Até posso mandar um WhatsApp para um professor, para um aluno, falar, olha, vamos construir aqui. As atividades estão lá, né? É claro que cada um tem seu diário e, evidentemente, que a gente vai lá no nosso diário, lá no portal do professor, lá sim, mantém, não é? Cada um as suas... o progresso da disciplina. Mas aqui, para a gente também, nesse momento, demonstrar essa interdisciplinaridade, né? Então, acho que a gente pode finalizar aqui, começar a relembrar os encaminhamentos. Concordam? Discordam? Tudo bem. Professor Marcos, você tem mais algo a adicionar? Professor Gilberto? Algum aluno tem mais alguma coisa a colocar? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui na aba do chat. Aos alunos que vão ter essas 2 semanas aí, que realmente, né, descansarem quando possível, né, porque a gente não sabe o que vem pela frente, né, então é um momento muito oportuno, né, aproveitem, né, para se distraírem, aliviar a tensão, diminuir as ansiedades, e logo, logo tudo passa, né? Então, desejo a todos um bom final de semana e um bom recesso, né, entre aspas. Mais alguém quer comentar? Podemos começar a fechar aqui? Posso falar, professor? Pode. Professor, que nem o professor Décio falou, está dando uma oportunidade, principalmente para aqueles alunos, né, da nossa turma, que estão passando por fase difícil, às vezes até com alguns problemas psicológicos, muitas vezes até perda na família, então fica difícil a pessoa, né, simular algumas atividades num determinado período. Eu queria parabenizar o professor, né, o professor Décio, porque a gente tem que estar todo mundo unido, por mais que nós estamos todo mundo distante, mas nós estamos todo mundo perto. E a gente não quer que nenhum dos nossos colegas fique para trás. Nós temos que ajudar uns aos outros para que a gente possa conseguir os nossos objetivos.
De qualquer forma, também eu quero agradecer ao senhor e aos outros professores e aos coordenadores por estar dando a oportunidade para a gente conseguir vencer mais essa batalha. Tudo bem, eu não cheguei a ouvir direito porque falhou muito a sua fala, mas eu entendi, de modo geral, o que você colocou, Selma, tá? Tem mais, deixa eu ver se tem mais algum. Porque a questão é que não falei, tanto a questão de perda, né, de familiares, quanto a questão de internet, né, porque muitos alunos também não têm um computador, estão fazendo suas atividades no celular. Então, essa é uma grande oportunidade para todo mundo conseguir vencer essa fase tão difícil para todos. Sim, é um momento de recuperação também, né, de conteúdo, etc. Então, eu vou disponibilizar esta aula lá, assim que o Google processar ela e me enviar, né, porque ele demora um pouco a processar, eu vou disponibilizar lá na minha aba dessa aula do AVA, fora também o projeto, né, que vou colocar lá também, para vocês terem ciência. Assim que a aba for criada do projeto lá no AVA especificamente, eu também posto lá, mas de imediato vou tentar deixar isso já disponibilizado o mais rápido possível, né, e que ao longo, né, nesse descanso, vocês descansem, comecem a pensar aí nesse processo todo e já comecem a caminhar entre vocês, até porque os líderes de sala também têm um papel importante nesse processo de agregação e de construção desse projeto, até porque eles representam os alunos e orientam também. Então, acho que é isso, né? Professores, professoras, alunos e alunas, eu acho que a gente pode já terminar por aqui e já começar a pensar na ação desse projeto, tá? Então, no mais, acho que basicamente isso foi colocado, acho que ficou claro. Repassa aos colegas que não estavam aqui, que está disponível lá no Alva daqui a pouco. E quem tiver dúvidas, a gente tem os canais já disponibilizados para vocês tirarem e que aproveitem nessa semana, mas que depois o trabalho é pesado, viu? Acho que é isso. Vou encerrar aqui a gravação, tá? Interromper.